Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Nesse episódio vamos falar sobre como tomar cuidado com as distrações e evitar distrações em nossa vida. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo e convido você a se inscrever no canal O Caminho do Discipulado. O Caminho do Discipulado está no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook e no Telegram. E convido você a se inscrever em nossos canais, a participar, para que você possa acompanhar todos os conteúdos. Lembrando que essa série, o Livro de Mórmon Comentado, é uma das séries que nós temos no canal. Eu tenho outras séries lá. Temos uma série sobre resumos de livros, que você pode ouvir sobre resumos de livros muito interessantes. Temos uma série sobre a vida e Ministério dos Profetas e outras séries que serão disponibilizadas no canal, dependendo de quando você está ouvindo, né? Se já está disponível ou não. Mas eu faço você muito bem-vindo aqui, muito bom ter você comigo e tenho certeza que esse episódio vai ser muito interessante. Vamos abordar sobre esse assunto, distrações, como tomar cuidado com as distrações do mundo, o que podemos fazer para assegurar que nós não nos percamos em meio a tantas distrações ao nosso redor. Então, nesse episódio, vamos falar especificamente sobre as distrações, como tomar cuidado com distração. Tenho certeza que vai ser um episódio muito especial. Nós vamos ler 2 blocos de escrituras hoje e só para lembrar como que funciona. Primeiro temos o quadro Curiosidade, depois o quadro História de Fé, onde nós abordamos sobre uma curiosidade e uma história de fé, normalmente relacionada ao assunto que hoje é distração. Logo após eu vou ler 2 blocos de escrituras e após a leitura desses blocos eu vou trazer então comentários e lições, e nesse caso hoje vai ser muito baseado nesse assunto, sobre distrações, como tomar cuidado com distrações. E lá no final temos a sessão Pergunta e Resposta, tá ok? Vamos iniciar então? Estou muito animado por ter você aqui comigo mais uma vez, ou se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos passar momentos agradáveis aqui, poucos minutos juntos, mas que tenho certeza farão toda a diferença no seu dia e na sua vida, tá ok? Vamos iniciar então agora. Um abraço, obrigado por estar aqui comigo, estou muito feliz e vamos juntos agora aprender mais sobre o Livro de Mórmon Comentado. Curiosidade. A palavra distração, ela aparece no Livro de Mórmon? A palavra distração não aparece no Livro de Mórmon, da mesma forma que na linguagem contemporânea ela também não aparece na Bíblia Sagrada. No entanto, existem princípios e passagens no Livro de Mórmon que abordam ideias relacionadas à distração e desvio da atenção. Por exemplo, em 2 Nef 9, versículo 28 e 29, é ensinado que Satanás busca nos distrair e levar-nos ao pecado por meio de pensamentos e ações temporais. O Livro de Mórmon também incentiva a buscar a retidão e manter o foco em Deus e em seus ensinamentos, evitando assim sermos distraídos pelos prazeres passageiros ou tentações do mundo. Portanto, embora a palavra distração possa não ser encontrada literalmente no Livro de Mórmon, os princípios abordados no livro são relevantes para lidar com essas questões em nossa vida. História de fé. Como nesse episódio estamos falando sobre distração, vamos falar mais ainda, né, sobre distrações, tomar cuidado com as distrações. Eu encontrei uma história contada pelo Elder Alvin Meredith na Conferência Geral de outubro de 2021, ele é dos 70, e ele contou a seguinte história que tem a ver com esse assunto que vamos abordar hoje, sobre distrações e sobre aonde devemos focar nossa atenção. A história diz o seguinte: quando fiz 15 anos de idade, ganhei uma carteira de motorista, aprendiz, que só me permitia dirigir se um de meus pais estivesse comigo. Quando meu pai me perguntou se eu queria dar uma volta de carro, fiquei muito animado. Ele dirigiu o carro por alguns quilômetros, até os limites da cidade, para uma estrada bem longa e reta de 2 pistas que poucas pessoas usavam. Devo afirmar que talvez fosse o único lugar que ele achava que ele estaria seguro.
Parou o carro no acostamento e trocamos de lugar. Ele me deu algumas instruções e depois disse: siga devagar pela estrada e dirija até eu mandar você parar. Segui as instruções com exatidão, mas após uns 60 segundos ele disse: filho, pare o carro, você está me deixando com náuseas. Está dirigindo em zigue-zague pela estrada. Ele perguntou: para onde você está olhando? Com certa irritação eu disse: estou olhando para a estrada. Então ele disse: estou observando seus olhos e você somente está olhando para o que está bem adiante do capô do carro. Se você somente voltar seu olhar para o que está diretamente à sua frente, nunca vai dirigir em linha reta. Então ele enfatizou: olhe para a estrada à frente, isso vai ajudá-lo a dirigir em linha reta. Com 15 anos de idade, achei que aquela tinha sido uma boa aula de direção. Desde aquela época percebi que foi uma excelente lição para a vida também. Concentrar-se nas coisas mais importantes, principalmente nas coisas que estão na estrada à frente, nas coisas eternas, é o ponto-chave para se dirigir pela vida. Vamos agora para a leitura do primeiro bloco de hoje, que é segundo Nefe, capítulo 9, versículo 47 ao 54, que diz o seguinte: mas eis, meus irmãos, convém que eu vos acorde para a terrível realidade dessas coisas? Atormentaria eu vossa alma se vossa mente fosse pura? Seria eu claro para convosco, com a clareza da verdade, se estivesseis livres do pecado? Eis que, se fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas como não sois santos e me considerais um mestre, é preciso que eu vos ensine as consequências do pecado. Eis que minha alma tem aversão ao pecado, e meu coração se deleita na retidão, e louvarei o santo nome de meu Deus. Vinde, meus irmãos, todos os que tendes sede, vinde às águas, e aquele que não tem dinheiro, venha comprar e comer. Sim, vinde comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse, e vinde ao Santo de Israel, e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido, e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus, orai a Ele continuamente, durante o dia, e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Deixai que vosso coração se regozije. Vede quão grandes são os convênios do Senhor, e quão grande é a sua condescendência para com os filhos dos homens. E por causa de sua grandeza e de sua graça e misericórdia, ele prometeu-nos que nossa semente não seria totalmente destruída, segundo a carne, mas que preservaria e em futuras gerações tornar-se-ia um ramo justo para a casa de Israel. E agora, meus irmãos, quisera falar-vos mais. Amanhã, porém, dir-vos-ei o restante de minhas palavras. Amém. E agora vamos para o segundo bloco de hoje. Hoje temos 2 blocos nesse episódio. O segundo bloco é segundo Nefe, capítulo 10, do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte: E agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, torno a falar-vos sobre esse ramo justo que já citei. Pois eis que as promessas que obtivemos são promessas segundo a carne. Portanto, como me foi mostrado, muitos de nossos filhos perecerão na carne por causa da incredulidade. Não obstante, Deus terá misericórdia de muitos, e nossos filhos serão resgatados, para que obtenham aquilo que lhes dará o verdadeiro conhecimento de seu Redentor. Portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que esse seria o seu nome, venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus, e nenhuma outra nação na terra crucificaria seu Deus.
porque caso seus grandes milagres se dessem em outras nações, elas se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Mas por causa de artimanhas sacerdotais e de iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a cerviz contra ele, para que seja crucificado. Portanto, devido às iniquidades deles, recairão sobre eles destruições, fome, pestes e derramamento de sangue, e os que não forem destruídos serão dispersos por todas as nações. Mas eis que assim diz o Senhor Deus: quando chegar o dia em que acreditarem em mim, que eu sou Cristo, fiz eu convênio com os seus pais, de que na terra serão restituídos na carne e as terras de sua herança. E o ponto que eu gostaria de tratar hoje, né, desses versículos, com certeza teria muito mais assunto e mais conteúdo, mas devido à limitação de tempo e também de conhecimento, eu vou focar nesse versículo aqui e acredito que já vai ser suficiente para podermos tirar grandes lições do episódio de hoje, do bloco de escrituras que a gente leu hoje, e já vai dar para ser uma bênção esse conhecimento se nós conseguirmos aplicar na nossa vida. Em 2 Nef 9:51 diz assim: portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E essas duas frases, essas duas sentenças que eu gostaria de frisar hoje, trazer alguma reflexão sobre elas. Primeiro é não despender dinheiro naquilo que não tem valor. Então é muito interessante, né? O primeiro aspecto interessante é que muitas vezes, muitas pessoas, e nós podemos ser tentados a achar que tudo aquilo que tem valor é aquilo apenas que tem relação com o dinheiro. E aqui diz para não despender dinheiro naquilo que não tem valor. Ou seja, nós devemos então despender dinheiro naquilo que tem valor. E o valor em si, ele não é medido apenas pelo cifrão ou pelo número de zeros, né, após a vírgula. Mas existem muitas coisas de valor que o dinheiro não pode comprar. Tem até uma frase que diz mais ou menos assim, que uma pessoa ela é muito pobre, miserável, se toda a riqueza que ela tem é o dinheiro. Então, de maneira nenhuma, dizendo que o dinheiro é ruim ou que o dinheiro é do mal. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro ele possibilita quantas coisas boas na nossa vida, e inclusive na propagação do evangelho. Não há como negar isso, que o dinheiro ele é uma bênção. Por exemplo, tem uma outra frase que diz que quem diz que o dinheiro não traz felicidade é porque nunca doou o suficiente. Porque se você doar o dinheiro para uma pessoa que está passando fome, com um filho doente e não tem dinheiro para comprar um remédio, aí você vai saber o que é a verdadeira felicidade. Então, se você acredita que o dinheiro não traz felicidade, é porque você ainda não doou o suficiente para alguém. Porque o dia que você doar um dinheiro e esse dinheiro mudar a vida daquela pessoa, trazer uma refeição, trazer um remédio, uma cirurgia que não podia ser feita de outra forma, aí você vai entender o quanto o dinheiro pode realmente abençoar a vida de uma pessoa. Então esse não é o ponto, mas aqui diz assim: não despendais dinheiro naquilo que não tem valor. Você lembra também de uma frase que diz que tempo é dinheiro? Então vamos trocar aqui, dizendo assim: portanto, não despendais tempo naquilo que não tem valor. E aqui entra o ponto do nosso episódio de hoje, sobre tomar cuidado com as distrações. Nós vivemos numa época com muitas distrações. Se você estiver agora assistindo esse vídeo no YouTube, se você diminuir a tela ou olhar para baixo, para os lados, você vai ver um monte de coisas chamando sua atenção. Se você estiver no celular, no Spotify, você pode ouvir talvez em segundo plano, e você pode estar aí ouvindo e fazendo outra coisa. E tá tudo bem de certa forma, mas isso mostra como nós estamos rodeados com muitas distrações. Nunca foi tão fácil nos distrairmos, estarmos distraídos sem perceber.
Poucas vezes nós estamos realmente presentes naquilo que nós estamos fazendo. E isso é um grande risco, porque podemos nos distrair com coisas de menor valor, coisas que vão nos desviar do caminho. Então aqui diz assim, né, trocando a palavra dinheiro por tempo, já que tempo é dinheiro, como se diz, portanto não despendais tempo naquilo que não tem valor. E fica a reflexão, como eu tenho despendido o meu tempo? É muito fácil, você vai concordar comigo, pegar uma tela de celular e você entra no celular, na internet, para ver uma única coisa. Logo você vê que tem uma notificação e depois tem uma outra notificação. Logo você vê que alguém marcou você em uma postagem ou um story. Logo você vê que tem um novo conteúdo do canal que você gosta. Logo você vê que tem uma notícia sobre a previsão do tempo, que está marcando um ciclone para sua região, e você vai lá ver como vai ser. E quando você viu, você passou 1 hora e meia, 2 horas vendo coisas que não precisam ser ruins, mas que distraíram você. E esse é o ponto perigoso da distração. A distração muitas vezes não tem nada a ver com coisas erradas. Você pode, inclusive, se distrair com coisas boas, e essa é uma grande armadilha. Você pode se distrair demais com seu trabalho, você pode se distrair demais com atividades escolares, você pode se distrair demais nas redes sociais, você pode se distrair demais com jogos eletrônicos e outras coisas que são boas, muitas vezes não tem nada de errado, não tem nenhum pecado, não tem nenhum problema em você fazer. Mas quando você faz isso sem um controle, sem medir o tempo que você passa ali, você corre o risco de estar sendo distraído e passar horas e horas e horas despendendo seu tempo em algo que não tem valor. A respeito da distração, o elder Peter Johnson, dos 70, na Conferência Geral de outubro de 2019, ele falou o seguinte sobre a distração. Ele disse assim: o adversário também procura nos distrair para nos afastar de Cristo e do caminho de seu convênio. O elder Ronald Rasman compartilhou o seguinte: o propósito do adversário é fazer com que nos esqueçamos de testemunhos espirituais, enquanto que o desejo do Senhor é nos iluminar e nos envolver em sua obra. Hoje em dia, existem muitas distrações, como o Twitter, o Instagram, o Facebook, os jogos de realidade virtual e muito mais. Esses avanços tecnológicos são incríveis, mas se não tomarmos cuidado, eles podem nos distrair de cumprir nosso potencial divino. O uso adequado desses avanços pode atrair o poder do céu e nos permitir testemunhar milagres ao procurarmos coligar Israel dispersa em ambos os lados do véu. Sejamos cuidadosos e não descuidados no uso da tecnologia. Procuremos sempre formas de a tecnologia nos aproximar do Salvador e nos permitir realizar sua obra, enquanto nos preparamos para a sua segunda vinda. Então aqui tem conselhos de 70 sobre tomarmos cuidado com as distrações que temos ao nosso redor. E eu achei interessante que ele falou que essas distrações podem nos distrair de cumprir nosso potencial divino. Então aqui quando fala para nós não despender nosso dinheiro ou nosso tempo naquilo que não tem valor, o que seria aquilo que não tem valor? Coisas que vão nos distrair de cumprir o nosso potencial divino. Então algo não precisa ser ruim, não precisa ser maldoso, não precisa ser algo que tenha relação com o pecado. Basta que algo nos distraia de cumprir o nosso potencial divino, isso já é uma distração perigosa. E a próxima frase do versículo 51 diz assim: nem despendais vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Aqui está outro ponto. O trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele é uma bênção e devemos trabalhar. Mas aqui fala para nós não despender nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Talvez essa parte de trabalho poderia ser trocada por energia, recursos. Não despendai vossa energia, vossos recursos naquilo que não pode satisfazer. Então, mais importante do que apenas trabalhar, é você avaliar aonde aquele trabalho está conduzindo você. Ele está me conduzindo para aquilo que eu quero me tornar? Eu tenho um plano claro do que eu quero me tornar? Ou eu apenas passo dia e noite trabalhando e eu nem sei direito para onde aquilo está me levando?
sabe? É importante que haja um plano, haja uma estratégia, né, no trabalho que eu executo. Apenas trabalhar, 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 inclusive no evangelho, inclusive no nosso trabalho secular, apenas trabalhar sem ter um planejamento, uma ordem, não é garantia de sucesso. Existem muitas pessoas que trabalham e nunca chegam a lugar nenhum, nunca conseguem conquistar coisas, porque não é a questão de apenas trabalhar. O trabalho é essencial, mas trabalhar de forma focada em um propósito, em um objetivo, trabalhar de forma inteligente, isso sim que vai levar você ao sucesso. Não é simplesmente você passar dia e noite trabalhando e depois até no final ficar pensando, poxa vida, eu trabalho tanto e ainda não tenho sucesso. Parece que pessoas que nem trabalham têm sucesso. Mas o problema muitas vezes não é porque você trabalha, não é porque você trabalha que isso vai garantir o sucesso. Mas é um trabalho organizado, planejado, com estratégia para chegar a algum objetivo. Lembrando sempre da escritura que fala que não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, mas que seja sábio em todas as coisas. Então essas são algumas reflexões nesse versículo 51. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Quantas lições importantes para tirar com essa única sentença aqui, né? 2 frases, né? Não despender dinheiro naquilo que não tem valor e nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então, que nós possamos avaliar. Existem coisas que estão me distraindo daquilo que vai me conduzir a atingir o meu potencial eterno? Será que o meu trabalho que eu estou fazendo hoje, tanto no meu chamado, como no meu trabalho para trazer o sustento para minha casa, para minha família, está sendo um trabalho feito de forma correta, inteligente? Ou eu apenas estou trabalhando sem ter um objetivo e muitas vezes me afogo no trabalho, me perco no trabalho, né? Muitas vezes por trabalhar tanto você acaba caindo na primeira armadilha, você se distrai com o trabalho, sabe? Mas aquilo é um poço sem fundo, é algo que nunca chega ao final. Então você tem que estabelecer quais são os limites e para que você está trabalhando, qual é o seu objetivo. E isso vai tornar a sua vida melhor, vai garantir que você não esteja despendendo o seu trabalho naquilo que não pode satisfazer. Pergunta e resposta. Como posso evitar as distrações do mundo se ainda não sei qual é o meu propósito de vida e fico perdido sobre qual caminho escolher? Segue uma resposta. Por causa do Evangelho, podemos focar em cumprir nosso propósito em vez de passar a vida inteira tentando descobrir nosso propósito. Quando um irmão chamado Reed estava decidindo se serviria uma missão quando jovem, ele estava matriculado na escola, tinha uma boa bolsa de estudos, uma namorada, um bom emprego e estava no exército. Ele começou a pensar que era tarde demais para servir uma missão, porque era um pouco mais velho do que os outros missionários. Ele orou para receber a resposta de não ir. Em seguida pensou: o que o Senhor quer que eu faça? Naquela época, ele tinha que decidir se iria fazer o que queria fazer ou o que o Senhor queria que ele fizesse. Essa é uma pergunta que todos faríamos bem em perguntar a nós mesmos com frequência, disse ele. Muitas vezes temos a atitude de falar: eu irei onde quiseres que eu vá e farei o que quiseres que eu faça, ó Senhor, desde que seja onde eu quero ir e o que eu quero fazer. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado em mais um episódio aqui dessa série, que é o Livro de Mórmon Comentado. Lembrando que tem outras séries no canal Caminho do Discipulado que você também pode acompanhar. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para mim saber que você ouviu até o final, ou o que mais chamou a atenção, como que você se sentiu, o que você mais gostou desse episódio.
Isso vai ser bem especial para mim ouvir e saber como que você acompanhou até o final e o que você achou do episódio, tá bom? Convido você a ouvir os outros episódios do Caminho do Discipulado. Temos mais de 50 episódios já publicados no canal. Você pode ouvir todos ou assistir todos no YouTube ou ouvir no Spotify, e vai ser muito bom ter a sua companhia, o seu comentário sempre avaliando e dizendo o que você achou de cada episódio, tá bom? Desejo que você esteja bem, que você tenha um dia maravilhoso, que tudo aquilo que está sendo um desafio na sua vida, você lembre que isso faz parte do seu progresso e faz parte do caminho que o Senhor preparou para que você possa crescer, tá? Não fuja das dificuldades da vida, encare elas e lembre que elas fazem parte do seu processo de crescimento, tá? Elas não são uma maldição, não são um castigo, mas são talvez uma bênção disfarçada que o Senhor está colocando na sua vida para que você possa crescer, se desenvolver e atingir o seu potencial divino, tá bom? Muito bem, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Desejo que você seja muito feliz e lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado.